Não faça versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou dor no escuro são indiferentes. Não me reveles teus sentimentos, que se prevalecem de equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda é poesia. Não cantes tua cidade, deixa em paz. O canto não é o movimento das máquinas, nem o segredo das casas. Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma. O canto não é a natureza, nem os homens em sociedade. Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam. A poesia, não tire poesia das coisas, ele de sujeito e objeto. Não dramatizes, não invoques, não indagues. Não percas tempo em mentir. Não te aborreças. Teu iate de marfim, teu sapato de diamante, vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família, desaparecem na curva do tempo. É algo imprestável. Não recomponhas tua sepultada e merencore infância. Não osciles entre o espelho e a memória em dissipação. O que se dissipou não era poesia. O que se partiu, cristal não era. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Estão paralisados, mas não há desespero. Há calma e frescura na superfície intacta. Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário. Convive com teus poemas antes de escrevê-los. Tem paciência, se obscuros. Calma, se te provocam. Espera que cada um se realize e consuma em seu poder de palavra e o seu poder de silêncio. Não forces o poema a desprender-se do limbo. Não colhas no chão o poema que se perdeu. Não adules o poema. Aceita-o como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada no espaço. Chega mais perto, contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste já a chave? Prepara ermas de melodia e conceito. Elas se refugiaram na noite, as palavras. Ainda úmidas e impregnadas de sono, rolam num rio difícil e se transformam em desprezo. Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade, no livro A Rosa do Povo. Aqui estou eu e Yolanda Soldati também. Nós vamos fazer, então, uma pequena entrevista para saber um pouquinho mais desse projeto que pode apoiar os professores nas escolas que estão com dificuldade com o trabalho da sala de leitura e também de língua portuguesa relacionado ao ensino remoto. E para outros professores também, se tiverem interesse em conhecer a estrutura do clube de leitura para trabalhar leituras diferenciadas com os seus alunos. Meninas, como e quando surgiu a ideia desse projeto de clube de leitura? Nos últimos anos, eu vi um crescimento na quantidade de clubes de leitura, mesmo antes da pandemia, né? Então, se a gente olhar em retrospecto, por exemplo, o projeto Leia Mulheres está no Brasil inteiro e é um clube de leitura super interessante, né? E durante a pandemia eu comecei a fazer clube de leituras com os meus amigos e eu vi o quão
importante, interessante é fazer leituras coletivas, né? E eu pensei, por que não fazer isso na escola, né? Então, no início desse ano, eu fiz a sugestão para a Ângela, que já vinha pensando sobre isso também, e aí nós começamos a pensar em como fazer isso acontecer, né? Então, foi assim que surgiu. E fala um pouquinho mais, Bruna. Você comentou aí desse um clube de leitura com os amigos. Eu achei tão interessante. Os alunos também poderiam formar, não é, grupos de leituras aí com as leituras que eles gostam. Fale um pouquinho mais para nós, Bruna. Sim, esse clube de leituras com amigos, na verdade, ele surgiu porque, bom, eu tenho vários amigos aí que são da área de literatura, e a gente começou a se reunir online para discutir poemas específicos, e depois a gente passou, vamos para um Machado de Assis menos famoso, e a gente começou a ler, e a gente estabelecia uma quantidade de páginas e depois comentava e convidava mais pessoas. Então, foi uma experiência, e tem sido, né? A gente deu uma pausa agora, mas tem sido uma experiência muito interessante. Inclusive, quando a gente foi lançar o clube de leitura aqui no Culto à Ciência, online, né, vários alunos começaram a conversar paralelamente no chat, dizendo, olha, eu tenho vontade de ler tal coisa, eu tenho vontade de ler tal coisa, e eu fiz a sugestão, vocês podem fazer clubes de leitura próprios, né? Não precisam ficar só no da escola, vocês podem se reunir para conversar sobre livros que interessam vocês, né? Claro, sem dúvida. E qual será a estrutura do clube de leitura? Ellen, na verdade, quando a Bruna chegou e fez, né, teve a ideia lá, Ângela, estou querendo fazer um clube de leitura tal, e acabou dando tudo certo, nós ficamos pensando como que a gente ia chegar no aluno, né? Porque estamos online e totalmente virtual, então a gente não tinha como fazer esse contato com eles, né? Então, aí, no caso, a Bruna, ela falou inicialmente com os alunos, né? E falou como que é um clube de leitura, e aí eu fiz um formulário. Eu fiz um formulário com a intenção, né? Com a escuta, um formulário de escuta, para ver o que seria interessante para eles. Primeiro, se eles queriam participar, né, do clube de leitura, quem gostaria de participar, e nesse formulário tinha qual gênero que você gostaria, né, de ler, ou que obras que eles já estavam lendo no momento, né? Então a gente fez aí uma pesquisa de qual é o interesse e depois fizemos um levantamento. Esse levantamento, a maioria saiu como textos reflexivos. Até achei muito interessante, eles não pontuaram uma obra específica, mas sim queriam obras que gerassem reflexões. Que legal! Achei muito interessante, né? E aí marcamos, aí depois fizemos o levantamento, foram vários alunos, realmente nos surpreendeu, né, a quantidade de alunos, e convidamos também os professores, funcionários, alguns professores estão fazendo parte, e abrimos também para os pais, para os responsáveis. Mas como é um horário, segunda-feira, no caso, serão as segundas-feiras, às 10 horas da manhã, acredito que alguns pais não iam ter condições de participar, né, desse clube, mas ele está aberto. Inclusive, temos uma professora, uma ex-professora, né, que a gente ainda considera que é a Luísa Favaretto, né, que ela estava aqui o ano passado, ela se mudou, então por isso que ela saiu. E ela está fazendo parte do clube também. Né? Então, se houver assim, interesse de algum professor, alguém de outra escola que queira participar, será bem-vindo. Olha lá, pessoal, só procurar a Ângela. Aí o convite.
E aí bacana. a gente pode também, né? Porque quanto mais, melhor, né, Ellen e Yolanda, né? Isso, nós vamos também, né, Ellen? Vamos Com Vocês duas vão certeza. vamos também, também, já né? estamos dentro. Aí eu abri também uma sala no Google Classroom, específico, né, do clube de leitura, e ali a gente vai postando, eu e a Bruna, nós vamos postando, né, materiais de interesse para eles. O primeiro livro, como seria o primeiro encontro, então nós sugerimos um livro que a gente achou reflexivo, né, diante do interesse deles, que no caso é Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. Ótimo. E aí sugerimos para eles essa obra, e eles adoraram, gostaram muito. E como eles. O único problema que a gente talvez ache nesse momento, por ser virtual, por ser online, é que às vezes eles não têm o livro físico para fazer a leitura. Né? A gente até tem as obras aqui na sala de leitura, mas não podemos fazer o empréstimo, né? Sim, nesse momento não. Então, uma coisa que foi esclarecido para eles no primeiro encontro é que nós iríamos disponibilizar as obras em PDF, mas só aquelas que estão em domínio público. Sim. Né? E essa Sejamos Todos Feministas estava aberto, e aí a gente disponibilizou e enviou essa obra em PDF, e colocamos na sala, né, do Google Classroom, e eu sei que alguns alunos compraram até os livros, né? Ai, que legal! Eles se interessam. Eles se interessam, e alguns eu sei que chegaram a comprar. E acho que é isso, né, Bruna? Mais alguma coisa? Será que eu estou esquecendo mais alguma coisa? Ah, eu tenho muitas perguntas, eu já quero saber. Eu acho que cabe mencionar que a estrutura desse clube de leitura também visa promover o protagonismo juvenil. Então, apenas no lançamento nós sugerimos o título, né? Porque seria o começo, e a partir desse título, a cada encontro, né? A cada nova leitura, nós teremos 3 estudantes ali que vão guiar o encontro, né? Então, eles vão fazer perguntas, vão ser os responsáveis pelo monitoramento ali, né? Pelo engajamento da discussão, e isso vai ser mudado a cada livro, né? E a partir do nosso próximo encontro, então, nós faremos a eleição do próximo livro a ser lido, né? Sim, muito bom. E esses estudantes, esses alunos que a Bruna mencionou, eles são chamados de mediadores, né, Bruna? São os mediadores, e a gente chama os outros alunos de clubistas, porque a gente achou que ficava legal, assim, para dar uma e aí também, eu e a Bruna, a gente não interfere, como ela mesma falou, que o importante é estimular o protagonismo juvenil, então, portanto, nós não... a gente só orienta em um caso e outro, a gente não faz nenhuma intervenção, a não ser que haja necessidade, né, dessa intervenção. Mas, assim, eu e a Bruna ficamos basicamente nos bastidores ali só, e tudo é, né, organizado e tudo mais pelos alunos. Ótimo. E a questão do tema desse livro, porque nós sabemos aí que o feminismo está muito em pauta. Isso foi o tema, não exatamente o livro ou a escritora, foi uma ideia nesse primeiro momento que saiu de uma de vocês duas, ou algum aluno já tinha dado alguma ideia? Eu gostaria de discutir, porque eles queriam temas significativos, que fizessem sentido na realidade deles agora. Então, como foi a definir? Como que vocês conseguiram definir o tema? Deixa eu só falar o comecinho, depois a Bruna completa. Tá que bom. no formulário, quando naquele formulário, eles escreveram textos reflexivos, né? Sim. E também alguns temas, como racismo, feminismo,
Xenofobismo, tá certo falar assim? Vamos lá. E isso, então aí, no caso, a Bruna acabou sugerindo o da Chimamanda. Aí a Bruna completa agora. Eu acho que, como você mesma disse, Ellen, é um tema que está muito em pauta, né? Sim. E os alunos e as alunas estão muito interessadas nisso. Então, se a gente olhar aí os Instagrams das nossas alunas, muitas ali se descrevem como feministas, né? Apesar de ser um termo bastante estigmatizado, né? Além disso, o feminismo tem uma relação direta com a questão da igualdade entre os gêneros, né? E se a gente procurar na BNCC, até coloquei aqui, né? A gente vai encontrar 64 vezes o termo direitos humanos. Sim. Inclusive, nas competências específicas de linguagem e suas tecnologias para o ensino médio, a gente tem aqui, compreender os processos identitários, conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitando as diversidades e a pluralidade de ideias e posições, e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade e nos direitos humanos, exercitando o autoconhecimento, a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. Então, eu acho que o tema desse primeiro livro aí, o tema tem tudo a ver com essas competências específicas de linguagens para o ensino médio, né? Sim, perfeito, perfeito. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, não sei se seria boba, mas eu estou curiosa. Tem mais menino ou menino nesse clube? Como é que tá? E tá equilibrado? Vocês ainda não têm uma ideia, assim? É mais menina. Mais as menina. meninas. Talvez por menina. isso o tópico do feminismo tenha vindo tão, como que eu posso dizer, tão firme, né, nesse primeiro momento. Realmente a gente não pensou nisso, né, Bruna? No fato de ter mais meninas ou não. Tanto que quando nós sugerimos foi muito interessante, sugerimos esse tema, o primeiro aluno que se manifestou foi um menino. Ah, que legal! Porque o que aconteceu, a gente percebeu, é que eles ficaram um pouco tímidos, né, na hora de se apresentar, de falar, enfim, isso a gente percebeu. E tem um menino, né, um aluno, que ele é bem participativo. E ele foi o primeiro a se manifestar que ele tinha gostado muito do tema. Então, assim, contemplou os dois gêneros aí, mas é mais menina mesmo. Em relação a gente pensa assim numa inscrição, em avaliação, a escola tem o intuito, vocês, né, no caso, de fazer com que esse clube tenha alguma nota, alguma coisa nesse sentido, ou realmente é uma coisa que visa o aprendizado individual. Então, eu quero ler, eu desejo, eu não faço isso porque eu preciso de pontos ou porque eu preciso de notas. Eu quero discutir com os meus colegas aí outras questões importantes, por isso que eu participo desse clube de leitura. Ou vocês pretendem fazer algo assim que tenha assim uma avaliação ou que possa valer ponto para eles, enfim. Como que vocês pensaram essa questão da avaliação? Ou ainda não definiram isso? Eu acho que a Bruna pode falar agora, porque ela é a professora, né? Então, Vamos lá, Bruna. se alguém tem que colocar nota é ela, né? Mas isso ela vai falar. Bom, quando nós pensamos o clube, na verdade, a ideia era a formação de um clube de pessoas interessadas em ler, em aprender, em discutir, sem uma avaliação atrelada, né? Então, talvez a gente possa pensar em um modelo mais para frente de avaliação, mas não é o objetivo principal do clube, né? O clube, ele
Ele, na verdade, reúne pessoas interessadas em leitura. E é Com isso, o mesmo né? desejo, não é? Isso. Interessados em discutir, em pensar coletivamente algum assunto, né? E quantos alunos, em média, vocês já têm, Ângela ou Bruna? É que eu não contei essa última vez, porque está entrando, Ah, sim, né, é uma alunos. sequência. É uma sequência, está entrando. Mesmo depois do primeiro dia, o que está acontecendo? Eles estão replicando, né? E aí eles estão se interessando e estão pedindo para colocar. Então, eu acho que deve estar em torno de 30 alunos, Olha. 30 alunos fora professores, né? E vocês, pessoal da DE. Isso, com certeza vai aumentar, viu, gente? Com certeza. Então, A semente eu foi acredito. plantada, viu? Ela Agora, foi agora plantada, vai, viu? Agora é isso. brotar, já está brotando, né, esse projeto, já está Já, florindo já. tá deixando a gente muito orgulhoso, por sinal, Uhum. né? Sim. Orgulhosas. Parabéns. Olha, Porque isso. tá muito gostoso, tá muito gostoso. Você vê a Bruna, como por ser professora, ela tá tendo um contato mais próximo com eles, né? Sim. Então, então tá muito legal, tá muito gostoso. Que bom, parabéns. E é interessante essa questão de não ter exatamente uma avaliação ou uma nota, porque eu participo, se eu quero, eu participo pelo meu desejo, então você não vai ter aquele problema de indisciplina na leitura, ou de repente durante as conversas do grupo, porque ninguém é obrigado a estar ali. Eu vou porque eu tenho esse desejo realmente, muito bom, A gostei leitura bastante. prazerosa, né? Inclusive, opa, Pode desculpa. falar, Olha, Bruna. Bruna. Inclusive, justamente por isso, nós ficamos muito surpresas com o início, né, do clube, que apareceu muita gente, muitos alunos interessados, e Ótimo. foi, assim, um lançamento super badalado, vamos dizer. Os alunos estavam muito empolgados, né? Então, isso nos surpreendeu bastante, né? Esperamos que eles continuem assim, né? Eu Com acredito que certeza. sim. Eu acredito que sim. Eu formei também um grupo de WhatsApp. Então, a gente tem estava Que esquecendo de legal. falar, no Google, no Classroom e também no WhatsApp. E também são as 3 séries. Tá? A gente não Ótimo. fez distinção de série. Então, são as Perfeito. primeiras, segundas e terceiras. Uhum. Me deixou assim bem surpresa também que a maioria são das primeiras séries. Então, quer dizer, são alunos que estão chegando Sim. e gostaram, já compraram a ideia. Então, a gente está tendo essa gratificação aí. Ai, que bom. E um tema vai puxando o outro, né? E assim vai se construindo a leitura de cada um. Muito bom, viu? Muito bom. E eles fazem, assim, perguntas, dentro do contexto aí desse livro, tem, assim, outras questões que já estão sendo já trazidas por eles, com perguntas, com questionamentos, né? Um tema talvez vai puxando o outro. Já tem, assim, algo já projetado, dentro dessa própria leitura, surgiram outras leituras já, dentro desse tema? Ainda não temos esse Uhum. retorno, esse dado, né? Sim. Eu acho que a gente vai conseguir ter uma visão melhor disso no nosso encontro mesmo, né? Ok. No nosso primeiro encontro de discussão, né? É porque a Ângela disse que tem um grupo de Mas WhatsApp, sugerimos né? que os alunos tragam as suas sugestões. Isso, né? Porque ela disse do grupo de Ah, WhatsApp não, e ele é eles mais rápido, né? Tirar uma dúvida, já um resultado da própria leitura, talvez se identificar, né? Com um personagem, com a própria história, né? Se identificar e já se colocar, né? Com alguma questão, né? Para vocês que são as mediadoras, professoras, né? Orientadoras, mediadoras desse projeto. Porque a leitura, a gente faz a leitura, né? E de repente a gente não quer fazer um comentário, né? A gente tem esse direito, né? Como diz os 10 direitos do leitor, né? Ele tem o direito de não comentar, né? Uhum. Mas ele também tem o direito de questionar, de se colocar, né?
como diz o nosso Vanderlei Geraldi. Né? Os encontros, ele ficou firmado uma vez por mês, por conta da demanda dos alunos, né? Então, esse livro, a gente lê numa sentada. Quem gosta de ler, porque ele é bem curtinho e tal, a gente senta, eu costumo dizer que a gente lê numa sentada. Adoro. Mas mesmo assim, nós demos um mês de prazo, porque eles têm que cumprir com as atividades deles, né, da escola. Então, ainda, Yolanda, a gente não se encontrou. Então, a gente vai encontrar agora dia 31 de maio. Ah, tá ok. Então tá na agenda, hein, Ellen? Tá, não, já tá tudo certo. É uma segunda-feira, às 10 horas da manhã. Ok. Mas no WhatsApp, eles não estão ainda falando especificamente do livro. Mas, sim, estou muito empolgado em participar desse clube de leitura. Esse tema, né? É ótimo. Então, isso eles trocam. Tá? Okay. Nossa, eu estou empolgado demais, ai que legal. Aí já veio uma das meninas que vai ser mediadora, já veio conversar comigo, como ela vai fazer a leitura, que ela vai fazer a leitura 2 vezes, porque ela vai ser o contra. Como diz a Bruna, é meio estranho, né? Ser contra dentro desse tema, né? Mas existe, né? Então, ela vai ser o contra, então ela falou que vai fazer a primeira leitura, normal, depois ela vai, a segunda leitura, já vendo de um outro ângulo, para ela poder, né, colocar isso para ver esse debate. Ótimo. Então, assim, a gente está tendo, por enquanto, como terminou agora o bimestre, eu acredito que eles vão começar agora a fazer vão nos procurar mais para antes do encontro, né? A gente percebe que está tendo um movimento bem legal, né? Tá caminhando, tá tendo movimento, isso que é importante, viu? É isso mesmo. Tá sendo, inclusive, eles estavam tão ansiosos com o acontecimento que eles acharam demais um mês para ler. E aí nós tivemos que lembrá-los que eles têm que cumprir todas as outras atividades da escola, né? Olha que bacana! E o tempo de duração de 1 hora, também reclamaram, né, Bruna? Eles falaram, não, 1 hora é muito pouco, nós queremos mais. Tá bom, então vamos fazer isso primeiro nesse tempo, né, de 1 hora, depois a gente vê, porque eles têm coisas para fazer, eles têm aula. A gente pensou justamente num horário que eles não têm aula, nenhuma série, nessa hora eles não têm aula. Né? Deu certo. Então, por conta disso, né? Mas eles têm outras demandas também, então a gente não dá aí para ficar exigindo muito deles. Mas eles querem, na verdade, eles que estão exigindo da gente. Partindo deles, né? Isso mesmo. Partindo deles. Ótimo. Que delícia, não é? A gente imaginar. Não sei, eu escuto tanto dos professores e também eu mesma já passei por isso. Como é que eu faço para fazer com que o meu aluno tenha interesse na leitura, na língua portuguesa ou em algum conteúdo e de repente aí eles estão interessados, eles querem fazer e é pouca coisa, muita coisa, 1 mês, eu vou ter que esperar tudo isso, quer dizer, até essa ansiedade é muito gostosa, porque a gente, na verdade, no dia a dia não vivencia isso 100%, a gente vivencia muito pouco, não é? Até nessa época, nesse período em que estamos no ensino remoto, com a pandemia, tantas coisas negativas acontecendo, o foco, a gente tem que realmente focar em alguma coisa que seja positiva para eles, para a família, como vocês colocaram, não é? Os pais também podem participar, se conseguirem se adequar ali naquele horário. Alguns pais estão trabalhando também remotamente, talvez possam participar nesse período remoto. Então, eu acredito que realmente a gente tem que focar na oportunidade. Fazer acontecer. Então, vocês estão de parabéns. O projeto, assim,
é muito bom, acho que ele é interdisciplinar, porque às vezes o professor de língua portuguesa fica com essa sensação de que isso é obrigação da língua portuguesa, e não, a Ângela é professora de outra disciplina, né, Ângela? Agora está na sala de leitura. Eu sou professora de biologia. E tem um fato importante, Ellen e Yolanda. Tanto eu quanto a Bruna estamos iniciando esse ano aqui na escola. Então, não é um fato assim, os alunos já as conheciam. Então, não, foi uma, né, Bruna, assim, foi... A gente lançou e eles compraram, né? Independente se nos conheciam ou não. Isso daí que foi muito legal. Nós não precisamos ficar, né, pedindo para algum professor que os conhece, olha, gente, fala para entrar. Não, a gente fez o formulário, mandou esse formulário para os grupos da sala, e eles, independente de quem é a Ângela e de quem é a Bruna. Né? Exatamente. Então, assim, isso que eu acho que foi muito positivo para a gente. E fica a sugestão, né, para as escolas que estão nos vendo, os professores, né, começar por um formulário, ver aquilo que eles mais têm interesse, né, e organizar, né, mediar todo esse processo aí, esse exemplo que deu certo, então já é um bom exemplo, já fica aí, né, a sugestão, para que vocês também tentem fazer, depois entre em contato com a gente, né, Ellen, se também conseguiram, se foi positivo, né, pode entrar em contato, socializar, e a gente fazer essa devolutiva para a Bruna, para a Ângela também, que, né, foi um sucesso esse projeto, né, e assim, dentro dessa questão do ensino remoto, da dificuldade de acesso, né, dos alunos, da presença, do ser presencial, de não ter o livro para todos, de não ter o PDF, mas tem aí tantas boas leituras, né, que podem substituir por enquanto, né, o livro, né, presente, e tem o PDF e o domínio público, né, e a gente vai usando o que é possível dentro das possibilidades até a gente superar toda esse trabalho remoto, essa questão da Covid, né, do distanciamento, do remoto, do não presencial e do novo, né? Então, nós estamos assim com esse desafio de trazer novas formas de leitura, novas formas de trazer os alunos, é o que vocês conseguiram fazer, trazer os alunos em conjunto, né, onde estão todos se encontrando e fazendo a leitura de fato, né? Sim. E está sendo prazeroso mesmo, pelo que vocês aqui trouxeram para a gente. Até ficamos curiosos e com vontade também. Já são mais duas aí então, na sua já sala podem, de leitura. Se vocês não leram ainda, Sejamos Todos Feministas, já anotei da aqui, Chimamanda, já leiam. Dia 31 de maio nós vamos ter um encontro. Tá bom, tá? ótimo. Estamos empolgadíssimas. E temos a intenção de, quando houver o presencial, que espero que um dia, né, isso aconteça. Chegará logo. Aí a gente vai continuar, só que, obviamente, nós vamos adequar a situação. Tá? Mas, assim, para nós, né, é um interesse que fique esse projeto, não só para esse ano e não só no remoto, que ele seja o projeto, ampliado, né, seja um projeto da escola, o Clube de Leitura do Culto à Ciência, independente se eu e a Bruna estivermos aqui ou não. Quem quiser dar continuidade, que continue. Sim, né? Dando até os próprios continuidade. alunos, né, Até delegar esse protagonismo, isso, né, para que eles mesmos podem possam se organizar, e eles fazem isso muito bem, a gente sabe, né? E que eles fazem muito bem, e deixa na mão dos alunos. E aí eles convidam os professores, né? Que bacana, o contrário, né? É isso que a gente espera, né? Que parta deles, né? Que essas ações também venham deles, mas muito bacana mesmo. Estou apaixonada por esse projeto aí, e pode contar conosco lá na reunião, viu? Sim, muito obrigada. Tá? E, Ângela, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Bruna, Yolanda? Não. Para mim, eu só quero agradecer mesmo o convite e espero que as outras escolas, né, vejam como um exemplo e que a gente possa replicar
né, esse projeto aí pelas escolas. Acho que é esse que é o nosso interesse. Né? Mas é só isso mesmo. Agradeço mesmo, muito obrigada. Nós que agradecemos, Ângela. Bruna, gostaria de falar alguma coisa também? Também gostaria de agradecer e, como eu disse, né, estou empolgadíssima aí e espero que seja um sucesso, né, o futuro desse projeto que até então está sendo, né? Ok. Sim, com certeza será. Já está sendo, né? Já está sendo. Eu também quero agradecer vocês, viu, Bruna? A Ângela, viu, pela presença, pela colaboração, porque não é só para nós essa colaboração, são para seus colegas de outras escolas, né? Que estamos todos aí trocando ideias, socializando boas práticas, boas, né? Boas ações, principalmente de leitura, que é um desafio aí para a gente, viu? Obrigada. Ellen, passo a palavra para você. Com certeza. Obrigada, então, Ângela, Falavinha, Bruna, Tela Guerra e Yolanda Soldati. Obrigada pela participação. Espero que vocês tenham se sentido muito bem-vindas. E quando quiserem falar mais um pouquinho, nos avisem, que a gente dá abertura para vocês falarem dos próximos livros aí do clube. Com então, certeza, tá bom, gente. Né? Encerramos aqui, então. Um abraço. Bom trabalho, meninas. Um abraço virtual. Obrigada. Tchau. Bom, dando continuidade à nossa TPC, agora temos como convidadas as professoras da Eculta Ciência, a Alexandra Rabetti, de língua portuguesa, a Adriana Maramalta, de educação física, a Sandra Friedrich, de língua inglesa, e a Patrícia Lionello, professora de arte. E elas vão nos falar um pouquinho da importância do papel docente no desenvolvimento das habilidades e competências no processo de leitura e produção de texto. E também, nossa convidada muito especial aqui conosco, a estudante e escritora Manuela Gomes, a Manu, que vai bater um papo conosco falando um pouquinho do seu trabalho como escritora. Então tá, Alexandra, eu vou fazer uma pergunta para você, viu? Vamos começar com a Alexandra, fazendo uma pergunta bem bacana, né? Dentro do tema hoje que nós vamos trabalhar. Então, Alexandra, como professora de língua portuguesa, você acredita que todos os professores são responsáveis pelo estímulo à leitura e à escrita? Olha, Yolanda, eu acho que não só os professores, eu acho que toda pessoa letrada, toda pessoa que tem o domínio da leitura, é responsável por isso, né? Por incentivar as pessoas a lerem. É lógico que os professores, principalmente dentro de uma escola como o Culto à Ciência, que se preocupa com essa questão da leitura, né? E a gente, o PEI, por ter sala de leitura como uma das obrigatoriedades, né, do programa, é necessário que os professores se engajem nessa motivação da leitura. Né? Agora, falando de modo geral, eu acho que as pessoas, na verdade, acabam havendo uma espécie de contrassenso. A escola que deveria incentivar a leitura, normalmente é a grande responsável por matar o desejo de ler nos alunos, né? Por escolhas inadequadas de livros, por querer que os alunos leiam um tipo de literatura que não está ao alcance deles, eles não têm maturidade para esse tipo de literatura, né? Isso desmotiva o estudante. Então, quando o estudante chega no ensino médio, ele já passou por todos os professores que passaram para eles indicações de leitura não adequadas, ele não quer ler. Ele não quer. E a gente sabe como as pessoas que são leitoras, elas sabem disso. A grande motivação para ler é gostar de ler. E para gostar de ler, você tem que começar pela leitura de fruição, você tem que começar a ler o que você gosta de ler, né? Todo ano, quando eu pergunto para os alunos, vocês leem? Não, eu não leio, professora. Dali umas semanas eu descubro, um é louco por mangá, o outro é louco por história em quadrinho, o outro visita frequentemente um blog de skate. Como você não lê? É lógico que você lê. Né? Você não lê os clássicos da literatura, mas até aí, até você chegar a ler os clássicos da literatura, você tem que ter desenvolvido o gosto pela leitura, você tem que ter desenvolvido a maturidade para a leitura.
né? Então, eu acho que, assim, a responsabilidade de todos os professores dentro da escola é muito mais incentivar os alunos a lerem aquilo que traz para eles acréscimo, aquilo que dentro da vida deles vai fazer sentido, aquilo que dentro da vida deles vai motivá-los a continuar o ato de ler. E aí ele vai pegar com tranquilidade uma lista de vestibular e vai dar conta dela, porque ele já se habituou a ler. Então, esse é um processo que tem que começar muito antes dele chegar no ensino médio, esse incentivo. E outra coisa, é muito raro você encontrar professores leitores dentro das escolas. Você pode fazer pesquisas, existem inclusive já pesquisas muito sérias sobre isso. O professor não lê. Se o professor não lê, como é que ele vai incentivar o aluno a ler? Você vai vender um peixe que você não come. Sim, né? A gente sempre fala, né? O professor é um modelo para os seus alunos, né? Um modelo de leitor também, isso é importante. E o ano passado, por exemplo, que a sala de leitura ficou fechada, nós não tínhamos um profissional para atuar dentro da sala, né? Tentamos o ano inteiro, mas só conseguimos esse ano. Os alunos lá no culto ficaram desesperados, professora, mas eu não tenho mais acesso à sala de leitura, a sala de leitura não vai abrir, isso antes da pandemia, né? Que eles liam muito, eles frequentavam, no intervalo eles iam para a sala de leitura, a sala de leituras tem um acervo muito bom, então estava sempre renovando e tal. Agora, esse ano, nós temos uma professora da sala de leitura, ainda estamos no afastamento, né? Ela não pode emprestar os livros lá da nossa biblioteca, mas vai chegar uma hora em que isso vai ser resolvido. E eles estão participando dos projetos da sala de leitura, eles estão se engajando nisso. É sinal que a gente está conseguindo mostrar para eles que leitura é importante, leitura é gostoso, leitura não é um martírio para você, né? Isso, é prazeroso. Não é um sofrimento, né? Mas você precisa começar a ler o que você gosta, para depois passar para aquilo que você não gosta. E a escola, em geral, trabalha no sentido contrário. Dá um monte de coisas que os alunos não gostam, não conseguem, acham a linguagem extremamente difícil, e é difícil, a gente sabe disso, difícil mesmo, né? Isso desmotiva. Então, todo mundo tem a obrigação de trabalhar um pouco a leitura com os alunos e incentivar essa leitura e motivar que eles continuem a ler o que eles gostam, porque isso vai dar resultado. Muito bem, muito bom, viu, Alexandre? Muito obrigada. Agora com a Adriana, uma pergunta de como é ser tutora de uma jovem escritora e como você se sente? A gente está falando aqui, né, do incentivo de professores, vocês estão aqui hoje, né, nas diferentes disciplinas dentro da área de linguagem. Nós temos aqui um exemplo de uma aluna, né, maravilhosa, escritora, e você, então, como se sente? A Manu é muito engajada, né, nas atividades que ela executa aqui com a gente, nos estudos também. Então, falar dela é muito fácil. Eu tenho muito orgulho da Manu, ela é minha tutoranda desde a primeira série, né? E desde que ela entrou aqui, ela já se mostrava assim, muito certo daquilo que ela queria em relação ao projeto de vida dela. Então, ela tem uma meta, ela já uma meta e ela está indo em busca disso daí. Então, quando ela chegou para mim e falou assim, tutora, eu escrevi um livro. Sinceramente, eu não me senti surpresa, porque da Manu, ela pode tudo, porque a Manu faz tudo, né? Então, falei, Manu, então vamos divulgar. Escreveu o livro, que bacana, fiquei muito, né, emocionada com isso também, porque a gente tem tantos alunos assim, eu nunca vi uma aluna minha escrever um livro. E a Manu agora escreve um livro, eu falei, então vamos divulgar. Sim. É extremamente importante, né, essa divulgação junto com os jovens também, né, procurar, né, tentar também esse incentivo junto com eles, para que eles tenham um significado, né, ou melhor, um entendimento maior da importância, né, de uma leitura, de uma escrita, que é importante até mesmo a educação física, como na vida deles, porque eles leem o tempo inteiro, eles precisam escrever. Eu acho que cortou a fala acho que a Adriana perdeu o contato, né?
Adriana, eu já retorno com você, tá bom, bem? A hora que você voltar eu continuo com a sua fala, tá bom? Professora Patrícia, é, Adriana, oi? Voltou? Havia cortado a sua fala, você perdeu conexão. Para mim estava normal aqui. Então, Aham. mas Pode finalizar, estamos te ouvindo então, pode finalizar. Eu acho que vocês ouviram a respeito da divulgação, que ela é muito importante, né? Uhum. Para incentivo, enfim. Que a gente, né, o ser humano, ele lê, ele escreve o tempo inteiro, até às vezes ele nem percebe, né? Uhum. Mas no cotidiano, a base é a nossa leitura e a nossa escrita também. Então, a Manu, né, para finalizar bem rápido aqui, a Manu é mais que um orgulho agora, né? Hoje ela é uma referência. Tá Sim, bom? por isso estamos Obrigada, trazendo vocês, as professoras, a Manu, para incentivar outros jovens da mesma idade, os mais novos, que estão aí com esse projeto também, né? Depois nós vamos falar um pouquinho com a Manuela de como foi tudo isso e dar esse incentivo para os seus colegas também, né? Às vezes escritores, mas tem que colocar isso no papel, né? Então tá bom, nós vamos ver já já com a Manu, vamos conversar com ela sobre isso. Então, a professora Patrícia. Patrícia, como os professores podem incentivar seus alunos a ler e a escrever como parte do processo criativo? Bom, primeiro reafirmo, né, as falas da Adriana com relação à Manuela. Apesar de toda a timidez dela, ela sempre teve esse engajamento, né, com as práticas escolares. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim, tá ótimo. Pode Ok. continuar. Tá bem claro. Pode falar. E então, assim, o processo criativo dentro do mundo da arte, da conexão com a língua portuguesa em si, eu acredito que tem todo um processo de alfabetização, né, do letramento, da leitura, da escrita e, inclusive, do mundo da arte, né? O que é a leitura, se não a ociosidade da mente, né? Muitos de nós, leitores, qual que é o momento prazeroso da leitura? Você viajar, você deixar sua mente vagar por várias áreas, né? E sabemos que os processos criativos dentro do mundo da arte ocorrem diante dessa ociosidade da mente, né? Onde as melhores ideias ocorrem. Então, você trazer dentro do mundo da arte que o processo criativo, né? Então, é uma prática artística relacionado a um texto, né? De literatura, uma pesquisa histórica. Então, você pode trazer que as ideias iniciais para esse processo criativo estão dentro de uma leitura, estão dentro de um texto, estão dentro de processos que até então tinha-se um tabu, né? Ah, não, para ser artista eu tenho que partir do zero, e não necessariamente, né? E a Manuela sempre teve essa união, né, entre as áreas. Ela traz poesia, ela traz música, sempre tivemos a participação da Manu nos saraus literários com seus textos autorais, e confesso que umas semanas antes, né, da Manu trazer essa super novidade para nós, que foi também num horário de intervalo, no almoço, que ela contou essa revelação, uma tutoranda minha, de primeira série, agora ela também está na segunda série, ela tinha relatado isso, né? O projeto de vida dela é ser escritora, ela mandou um texto também, e aí eu falei, bom, quem sabe, né, por que você não procura uma plataforma? E coincidência, uma semana depois, a Manu me conta isso, aí eu já até passei todas as informações, né, da Manu, do caminho da Manu, porque às vezes o aluno não acredita que esses processos criativos dentro da parede da escola é algo tão grandioso que pode ir para fora dela. Sim. Né? Eu acho que a maior insegurança do aluno nosso aqui, dos adolescentes em si, é essa entrada no mundo adulto, né? Qual o caminho que ele pode seguir, porque às vezes uma pequena insegurança não permite. E a Manu provou que não, né? Que são esses processos criativos muito natural
deles que vêm as boas ideias, né? As ideias criativas. Então, acho que é essa participação do mundo da arte, permitir que eles confiem que o que eles criam tem um peso imenso na construção da humanidade, que é o que a gente conhece da história da arte, né? Ai, Muito Manu! bem. Muito bem, muito orgulho mesmo. A Né? professora Sandra. Sandra, Sandra, você se considera uma professora leitora e escritora? Olá, boa tarde. Tá passando um avião aqui. Um avião. As cenas do ao vivo, né? Bom, primeiro eu queria parabenizar, né, a Manu aí pela participação, é um orgulho para a gente, uma honra, né, fazer parte aí desse processo, né, que ela começa a viver agora. E assim, compartilhando, né, com essa pergunta, eu me considero sim uma pessoa que lê e que escreve, como a Adriana colocou, né, no dia a dia somos todos escritores. Quando preparamos nossas aulas, a gente prepara pensando em como vai desenvolver uma atividade para o aluno, tentando contextualizar o que a gente passa, para que seja atrativo para eles, né? Não é uma escrita como a Manu fez um livro, mas não deixa de ser um caminho, né, para essa escrita. E a leitura, ela nos traz, né, um mundo diferente, onde a gente viaja para outros universos e tem a possibilidade de conhecer aí coisas que a gente supostamente possa se questionar. Ah, eu nunca vou para esse lugar, quando que eu iria conhecer isso? E dessa leitura a gente pode sim traçar um plano, né? E de repente, quando menos se espera, tá. De repente em um outro país, em uma outra cidade, em uma outra cultura. E eu acredito que com a Manu, né, sendo ela essa menina completa, como colocou a Adriana, como a professora Adriana, como colocou a professora Patrícia e como a professora Alexandra comentou sobre, né, o incentivo das escolas, que somos assim um intermediário desse processo para o aluno. A Manu engloba, né, tudo isso, e ela está fazendo desse apanhado aí o resultado que começa a florescer agora. Então, me considerar uma leitora e escritora, sim, me considero singelamente uma leitora e escritora, e já tive, né, as minhas aspirações de escrever algo, já escrevi, já passei para os meus professores de português, nos áureos tempos em que eu tinha a idade da Manu, e eu tive bons incentivos, né, de professores que foram bacanas, assim, me incentivaram a seguir em frente. A própria escrita que a gente faz para se preparar para os vestibulares da vida, né, a gente tem que ter uma escrita diferente. Então, tudo isso é uma contextualização, e existem dois caminhos aí, uma leitura obrigatória que a gente tem que fazer no caminho que a gente vai escolher profissionalmente. Junto com isso, né, o gosto pela leitura, onde a professora Alexandra colocou que a gente deva e possa ter essa liberdade de escolher o que gosta de ler, qual é o gênero literário que nos agrada, é um outro caminho. Então, eu só posso dizer que, enquanto nós, enquanto equipe de linguagem, né, falo aqui, reforçando só o que as colegas já comentaram, que temos muito orgulho desse resultado que a Manu está apresentando para a gente. Gratidão, Manu, muito obrigada, né, por nos presentear aí com esse resultado. Desejo todo sucesso aí no seu caminho a seguir, porque tenho certeza que tudo que você venha escolher será muito bem sucedido. Obrigada por fazer parte aí desse pequeno processo. Tá vendo, Manu? Que ótimo. Manu, agora é com você. Nós vamos conversar um pouquinho, tá? Sobre esse trabalho, sobre essa trajetória, tá bom? Então, para a gente começar a bater um papo, conta pra gente como surgiu a ideia de escrever Amor Pirata, né? Que é o título do seu livro. E qual foi sua maior inspiração para começar a escrever? Na época, a minha irmã e alguns amigos meus gostavam muito de assistir anime. E tinha um especial que eles falavam muito, que era o One Piece, que é baseado em piratas. Só que como eu sempre fui mais pro lado romântico,
Eu peguei a ideia da liberdade que o anime trazia e eu passei para um lado romântico. Uhum. E aí surgiu o amor teatro. Ah, que bacana. E quando você começou a escrever, você já tinha a história toda pensada, esquematizada, ou deixou a imaginação fluir à medida que colocava as palavras no papel? Assim, como que você escolheu o nome do livro, os personagens, de onde veio sua inspiração? Fale um pouquinho sobre esse processo de criação para gente. Eu tinha mais os primeiros capítulos, 1 e 2 prontos, e aí, com o passar do tempo, eu fui deixando fluir. Quando surgia uma inspiração, eu colocava no papel, se eu não tivesse meu celular perto, ou escrevia na mão. E o nome dos personagens veio de coisas que eu tinha perto. Eu gosto muito de videogame e eu gostava muito do personagem Vega, do Street Fighter. Eu achava ele muito bonito, então eu fiz o personagem baseado nele. Uhum. A personagem principal, as características dela veio da Esmeralda do Corcunda de Notre Dame. E o Prince, ele veio de um anime que eu também assistia. Então foi tudo partes que eu peguei de coisas que eu gosto. E aí te deu essa inspiração, né? E dentro dos personagens principais que você relatou, algum deles refletem a sua personalidade? Eu acho que um pouco de cada um. Um pouco de cada um. Então tá. E quais autores são os seus preferidos? Você poderia citar escritores que foram inspiradores para você? Quando eu era mais nova, eu gostava muito de ler Anne Rice, As Crônicas Vampirescas. Gostava de Gaston Leroux, que escreveu o livro que eu gosto muito, que é o Fantasma da Ópera. E tem alguns outros, mas eu não vou lembrar agora de cabeça. Mas esses são os principais. Ok. Assim, falando da literatura, né, como que ela entrou na sua vida, quais os primeiros livros que você lembra de ter lido? As suas primeiras leituras, quais foram? Peter Pan, Cinderela, bastante contos de fadas e um livro que foi o Conto de Fadas Russos, que foi o primeiro livro que eu realmente terminei sozinha e foi numa aposta que aconteceu a leitura. Aí eu fiz de tudo para terminar e acabei gostando. Que ótimo. E qual foi o livro que mais lhe marcou? Eu não posso dizer que tem um único livro que me marcou, porque eu tenho livros de épocas. Tem vários livros que marcaram épocas da minha vida. Então, cada livro marcou o início ou o fim de uma fase, ou o início e o fim de um momento. Então, não posso dizer que foi só um. E você já leu algum livro duas vezes? O mesmo livro duas vezes? Sim. Aí. 2, 3, 4 vezes. Ai, que bacana. Eu também tenho alguns que eu já fiz a leitura assim várias vezes. E quantos livros em média você lê por ano? E costuma assim ler um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Eu geralmente devo ler, acho que no mínimo uns 24 livros por ano, mas normalmente depende de como está sendo o mês, depende da quantidade de atividades, do tempo que tem. E eu leio geralmente um só, porque eu gosto de focar no que eu estou lendo. Eu não consigo desviar a atenção, porque eu gosto de imergir no livro, imaginar as coisas. Então, se eu fizer essa divisão de livros, eu vou misturar uma história com a outra, vou imaginar uma coisa que não é do livro. Aí você acaba confundindo, né? Ok. E foi muito difícil a trajetória de escrever e publicar o seu livro? E se, caso sim, né, positivo, quais foram as suas maiores dificuldades, Manu? E sua família te deu suporte para publicar a sua obra? Na época, não foi difícil a parte de escrever. Porque como era só passatempo, eu escrevia um capítulo hoje, um capítulo daqui a 4 dias, ia bem devagar. Mas aí, esse ano, com essa oportunidade, foi, não diria que difícil, foi só demorado.
Aham, o processo demorou um pouquinho, né? E você Foi um ficou pouco muito demorado. ansiosa com essa demora ou você achou que tudo estava no lugar, que seria assim mesmo, que o processo era meio ter que ter um pouco de paciência mesmo? Ou você ficou muito ansiosa para que o tempo corresse rápido para lançar o livro? Eu fiquei. Eu achei que o tempo foi necessário. Foi necessário. Foi Uhum, necessário. uhum. Então, eu não fiquei tão ansiosa. Aham, tá ok, porque aí talvez a ideia, né, possa vir, né, mais ideias e amadurecer melhor, né, sua produção. Muito bem. Algum professor na sua trajetória, nesse processo de criação, publicação, escrita, ele foi fundamental? Tem algum professor que você se lembra, assim, que te marcou, que foi um professor que te deu essa iniciativa ou partiu de você mesma? Essa a questão de escrever, de ser uma escritora. Eu acho que começou com minha professora do 6º ano de português, a Sandra, e continuou com todas as outras professoras do 6º ao 9º ano, ao 1º ano. Na Aham, época do livro, eu tinha mais aulas com menos professoras, menos matérias. Então, eu ficava muito mais tempo com elas, a gente tinha uma interação melhor aham. e elas, mesmo não sabendo da criação do livro, ou que eu gostava de escrever, elas motivavam isso, principalmente as de português, e isso me motivou bastante. Uhum, que bom, né? Olha que bom, é importante, né? Como a Alexandra colocou, você foi feliz, né? Em encontrar um professor que te deu, né? Todo esse apoio, todo esse incentivo. Você poderia ler para nós um trecho do seu livro que considera mais significativo? Você gostaria de fazer essa leitura? Uhum, Você tem aí um capítulo ou um trecho que você queira nos apresentar? tenho sim. Então vamos ver. Essa é uma fala da Daniele, no capítulo 20, e ela diz assim: Hum, fale de você, mas não me inclua em seus assuntos. Não fale disso como se não fosse nada. Eu não sou, e repito para que fique claro, eu não sou um objeto e também não pertenço a você para que se refira a mim como apenas a que gera. E para mim essa frase é importante porque ela representa a revolta, porque normalmente na cabeça dos outros as mulheres não podem ser bravas, não podem ser revoltadas, a gente tem que ser sutil, uhum, leve, e sempre tem aquela imagem de ser reservada, de ser neutra. Mas eu gosto dessa frase porque é completamente o contrário. É quando ela quebra isso. Ela se revolta, ela mostra que ela tem uma opinião e que ela pode ficar brava com o que os outros falam sobre ela ou que uhum. envolve. Eu gosto muito dessa, dessa revolta, dessa Muito bom. eu posso, eu consigo e eu não sou o que você espera que eu seja. Eu sou. Maravilhoso, maravilhoso. Adorei. E qual a parte mais fácil e a mais difícil da escrita para você? Por exemplo, quando você escreve, você faz pensando em algum público específico? Normalmente eu escrevo pensando em leitores parecidos comigo ou leitores que queiram algo diferente do que eles normalmente leem, como, por Uhum, exemplo, um livro para ler de café da tarde, um livro para ler na madrugada, uma aham, coisa assim. E a parte mais fácil e a mais difícil, normalmente eu acho fácil escrever quando eu estou inspirada. Não tenho uma dificuldade geral em escrever. uhum, Mas na questão do livro, como por exemplo em plataformas digitais, a parte difícil são os comentários, normalmente. E quando você é novo na plataforma, os comentários influenciam bastante no ah, que sim. no andar da história. Aham, E essa é mais a parte difícil. Seguir escrevendo sem ser influenciado pelos comentários ou por quando você pensa que eu não tenho fim para a história, eu não vou saber como terminar, esses pensamentos que ficam negativos. uhum. A história é sua, você tem a sua criação, né? Eu acho que
Às vezes a crítica vem, o comentário, o feedback, mas você é autora. Muito bem, eu li uma outra entrevista sua, né, no boletim, e você fala sobre isso. Depois eu vou falar para o pessoal também fazer essa leitura para conhecer, né, também esse trabalho que você desenvolveu no boletim. E você poderia nos dizer ah, que não é comum escritores, né, com a sua idade, né? No momento em que os jovens, às vezes a maioria está preocupado com outras atividades, né? E o que seus amigos comentam? Os meus amigos que têm a minha idade, normalmente eles não escrevem, alguns não gostam muito de ler, mas eu tenho amigas que chegaram para mim e disseram que elas sempre tiveram esse desejo de escrever uma coisa própria, que às vezes elas escreveram fanfics, histórias que elas gostavam de fazer, curtinhas, mas que nunca tiveram a coragem de publicar, sempre teve vontade, mas nunca teve esse impulso de publicar as ideias, as histórias. Elas sempre tinham um receio de não ser história boa o bastante para alguém ler, se eles diziam gostar. Elas ficaram muito felizes quando souberam da novidade. Que ótimo. Pode posso, falar, Yolanda? Pode, Patrícia. Então, pode, claro. Nesse momento, a Manu, ela retratou exatamente alguns sentimentos desses alunos. Eles acabam não confiando que aquele texto curtinho pode ser um início. Né? É o caso daquela aluna que eu compartilhei, né, para o trabalho da Manu, que foi muito automático. A Manu contou, eu, né, tipo fofoqueira, já levei para ela. Ela falou: você tá de brincadeira. Então, assim, ela queria entender o caminho. Então, algumas vezes o aluno precisa desse pequeno empurrãozinho. Ó, esse é um comecinho, esse pode ser o caminho. Então, foi bem isso. Né, essa produção, direcionar, aprimorar, né? Lapidar esse trabalho, é assim mesmo, viu? É isso mesmo. Todo trabalho é um trabalho, né? A escrita também é. Nenhum escritor, quando a gente lê sobre como que eles produziram, quantas vezes fizeram rascunhos, 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 até chegar no texto, né, que ele queria. E é isso mesmo. E é interessante, continuando a fala de vocês, que essa questão da crítica, a crítica nem sempre ela será positiva, nem sempre ela será construtiva, o que é muito importante, porque a sociedade ainda não entendeu, não consegue fazer uma crítica construtiva, não é? Eu não gostei por causa disso, e você pode fazer assim. Não, é só a crítica pela crítica. Não é? A gente tem muito disso socialmente construído já. E quando a Manuela nos coloca que ela ficava um pouco chateada com os comentários, não é? Às vezes olhava ali um comentário negativo sobre a obra, é importante pensar que nem sempre as pessoas que criticam são pessoas que têm realmente condições de fazer essa crítica. Então, isso é uma das coisas. Primeiro, aquela pessoa tem condições de criticar o meu trabalho? Bom, ela tem. Então, peraí, eu vou parar para ouvi-lo um pouquinho mais, porque ali naquelas palavras eu vou conseguir tirar algo que me faça crescer. Agora, a crítica pela crítica, ela não auxilia no desenvolvimento desse trabalho tão bonito que os alunos realizam, né? De escrever, nem sempre, não só a escrita, Manu, existem outras situações dentro da escola que às vezes a fala de um colega, a fala de um professor faz com que aquela pessoa desista até do próprio projeto de vida. Isso é muito grave. Então, quando a gente for realizar uma crítica, sempre fala, olha, essa profissão não me parece muito adequada à sua personalidade, vamos buscar algo diferente, vamos conversar um pouco sobre o assunto, e não exatamente a crítica pela crítica. E não vai dar certo. Já ouvi, todos nós já escutamos isso, principalmente em casa, né? Em casa é muito interessante, porque eu brinco que se em casa a gente tiver apoio, tá tudo certo. Porque é o primeiro lugar que você vai escutar. Sei não, hein? Vai fazer medicina. Não vai ser escritor. E
Então tá. Manu, e quais são os seus projetos futuros? Você já tem algum projeto para um segundo livro? Como que está aí a sua trajetória de produção? Como que está a fábrica aí? Como é que tá? Conta pra gente. Eu sempre tenho ideias sobre temas de livros, mas atualmente eu estou com uma só em mente e eu estou deixando ela amadurecer, ela crescer um pouquinho para ter certeza de que é isso que eu quero escrever, porque eu sempre começo assim. Eu só escrevo sem certeza daquilo que eu quero. Então, eu vou deixar ela crescer um pouquinho mais para poder desenvolver ela melhor. Ah, então tá bom. O nosso tempo, né? A gente tem um tempo aí, gostaríamos de conversar um pouquinho mais, mas nós vamos futuramente, talvez a gente possa fazer um novo trabalho com vocês, tá bom? E vamos agradecer então imensamente a participação da Manuela, de vocês, professoras, pelo maravilhoso trabalho que sempre desenvolveram junto aos seus alunos, viu? Parabéns. Desejamos muito sucesso à recente escritora Manu, lembrando a todos, como eu disse, que ela participou de uma entrevista com o analista sociocultural TEL, o Tadeu Borella, no boletim Sala de Leitura desse mês de maio. Foi enviado pela circular 119/2021, tá? E foi enviado às escolas, e não perca, está maravilhoso também. E, Manu, eu vou encerrar nosso encontro dedicando uma poesia para você, porque você é a garota que encontrou as suas palavras. E eu vou ler para você, tá bom? Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não é encontro, não desanimo, procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. A palavra mágica de Carlos Drummond de Andrade. Uma homenagem para você, viu, querida? Muito obrigada, e a gente se encontra logo, logo, com certeza, viu? Um beijo a todos, um abraço, e muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Olá, eu sou o Theo. Vamos falar um pouquinho sobre projetos de leitura? A prática da leitura estimula a criatividade, diminui o estresse, desenvolve a imaginação, trabalha a memória, aprimora o vocabulário, ajuda na escrita e traz muitos outros benefícios. Sendo assim, a vivência de projetos de leitura é uma excelente indicação para os professores. Além de todos esses benefícios, ele permitirá conhecer um pouco a visão dos alunos sobre a realidade que estão enfrentando e acompanhar suas estratégias de escolhas literárias e as soluções encontradas nas leituras, contribuindo para o cultivo e o hábito da leitura. Um dos objetivos de projetos de leitura é articular os propósitos sociais e didáticos, evitando assim fragmentação de conteúdos. Articular propósitos torna o estudante corresponsável pela própria aprendizagem, tornando-a de caráter mais colaborativo e com ações que favoreçam conhecimentos em diversas áreas. É importante ter em mente que planejamento de projeto deve estar alinhado à BNCC. No novo cenário mundial, reconhecer-se em seu contexto histórico e cultural, comunicar-se, ser criativo, analítico, crítico, participativo, aberto ao novo e colaborativo, resiliente, produtivo e responsável, requer muito mais do que o acúmulo de informações, requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, saber lidar com a informação cada vez mais disponível, atuar com discernimento e responsabilidade nos contextos das culturas digitais, aplicar conhecimentos para resolver os problemas, ter autonomia para tomar decisões, ser proativo
para identificar os dados de uma situação, buscar soluções, conviver e aprender com as diferenças e as diversidades. Mas antes de realizar projetos literários, é importante divulgar a história leitora dos professores. Os alunos precisam saber a jornada que os professores criaram, que os professores percorreram durante toda a vida, para que a construção de uma escola leitora ocorra com sucesso. Porque o professor é um espelho, e o aluno, reconhecendo nele um grande leitor, o estudante também será. Por isso é importante publicar e compartilhar curiosidades literárias do professor, como, por exemplo, 5 fatos literários, fazendo uma lista de 5 livros essenciais do professor, divulgar qual é o próximo livro que o professor pretende ler e por que ele quer ler esse livro. E outras ações similares, onde o livro é importante na vida do professor. Mostrar professores leitores reais é o primeiro passo para termos uma escola leitora. Depois de refletir ações para mostrar ao nosso professor leitor, vamos partir agora para identificar o estudante leitor. A gente sugere que a primeira coisa que faça são pesquisas com os alunos, tipo censo, que acontece a cada 10 anos no Brasil. Um exemplo que a gente pode citar é o Retratos da Leitura no Brasil, publicado em 2018. Lá a gente consegue identificar a realidade leitora brasileira. Mas a gente pode fazer as mesmas perguntas para os alunos responderem, a gente vai identificar a realidade leitora dos estudantes. E assim, a gente vai projetar qual é o próximo passo, onde a gente precisa realmente atingir com os projetos de leitura. A gente também tem que trabalhar as multileituras. Vamos pensar numa linguagem que a galera jovem vai entender, como trabalhar com tatuagens, grafites ou símbolos urbanos. Provavelmente a gente vai aprender mais com eles. É importante também compartilhar com os professores pesquisas acadêmicas recentes sobre leitura, os benefícios da leitura, novas técnicas de leitura e recomendações do meio acadêmico e científico. Outra dica importante é trabalhar com músicas. Os projetos literários têm que envolver música. E é bom identificar características dos personagens, para atrair os leitores que se identificam com o mesmo estilo, com a mesma personalidade. Fazer desafios, incluindo curiosidades, realizar exposições virtuais com tecnologias pouco utilizadas. Um exemplo que a gente pode citar para a exposição, o Prezi é uma excelente ferramenta. Compartilhem a leitura das celebridades. Geralmente somos atraídos pelo que os nossos ídolos leem.
Se a gente mostrar o que as celebridades estão lendo, iremos atrair novos leitores. Valorizar temas, dependendo do período, como por exemplo, mulheres escritoras, escritores negros, indígenas nativos escritores, comunidade LGBTQIA+, ou então fazer uma campanha por temas, como uma lista de 10 livros que dão força, ou 10 livros que nos dão ânimo, ou então 10 livros que nos arrepiam. Redescobrir os clássicos literários, mostrar a importância que eles têm, fazer uma comparação com a realidade atual, fazer releituras, enfim, os clássicos eles não podem ser esquecidos. É importante divulgar informações curiosas sobre leitura. Um exemplo são as enquetes do BuzzFeed. Geralmente eles fazem perguntas engraçadas, como por exemplo, qual o personagem da literatura que você é? E num questionário que permeia o que você mais gosta de comer, o que você mais gosta de fazer, o que você mais gosta de assistir, eles dão um personagem que se assemelha a você. Assim, faz com que a gente se aproprie de uma obra literária e fique naquela curiosidade de ler e ver se realmente aquele personagem é igual a mim, ou se eu sou realmente igual ao personagem. Divulgar frases motivacionais com trechos de livros em formas animadas e digitais, como por exemplo, através do QR Code. Se você passar agora o celular nesse QR Code, você vai ver uma mensagem interativa. Se a gente fizer vários QR Codes e publicar em redes sociais ou mandar para os alunos, a gente vai atrair novos leitores. A gente tem que falar dos prêmios literários, a importância dos prêmios, falar dos vencedores do Prêmio Nobel, do Pulitzer, do Man Booker Prize, do Prêmio Jabuti, que é um prêmio brasileiro, ou do Orange, que só premia mulheres. E mostrar que os alunos, os nossos alunos, podem ser futuros vencedores desses prêmios. É importante mostrar as adaptações literárias. Se o aluno gosta de determinadas séries, vamos mostrar livros que foram inspiradoras para aquela série. Se ele gosta de filmes, vamos mostrar obras originais, porque geralmente os filmes são adaptações. Compartilhar dicas de leituras de influenciadores digitais, como os booktubers, que são youtubers, não, perfis que falam de livros no YouTube, ou os booksters. É a mesma coisa, só que na plataforma do Instagram. Bom, como dicas de projetos, a gente vai dar alguns projetos simples que vai dar para fazer nesse período de distanciamento, como por exemplo, a sua cara. Nele a gente separa um grupo de estudantes, pode ser dupla ou mais, onde cada um vai indicar um livro para o colega, sendo que eu tenho que indicar um livro que eu acho que seja a sua cara. Todos têm que indicar um livro, que pode ser através de bilhetes virtuais ou mesmo através do podcast. E nele você tem que falar, eu vou sugerir tal livro porque eu acho que ele combina muito com você. O segundo projeto é o Zodíaco Literário. É só fazer uma relação de obras que representa as características de cada signo. Então, para signos ciumentos, possessivos, eu vou trazer 5 ou 6 títulos que falam sobre ciúmes ou dominação.
é importante também fazer a contação de histórias. Elas têm que ser rápidas, porque o mundo de hoje é veloz. Mas é importante contextualizar essa prática nas nossas atividades. Um outro projeto que pode acontecer também são podcasts. Já pensou se os professores fizerem uma radionovela, todos os professores atuando? Os alunos vão adorar. A gente também pode organizar o WhatsApp poético. De tempos em tempos lançar em grupos de WhatsApp pedaços ou trechos de livros, e aos pouquinhos a gente vai mostrando novos autores para os alunos, numa ferramenta que todo mundo usa. Uma dica importante é a divulgação de obras que possuam domínio público. 2 sites de confiança é o dominiopublico.gov.br, onde você pode acessar diversas obras brasileiras, e também a bibliotecavirtual.sp.gov.br, onde vai ter diversas bibliotecas. Vai ter bastante coisa sobre Covid-19, água e energia, agricultura, expressões culturais, histórias da imigração, história de São Paulo, fotografias, bancos de áudio, cinema, música, televisão, direito, efeitos sonoros, pessoas com deficiência, partituras e, claro, literatura em geral, literatura brasileira, literatura portuguesa, histórias em quadrinhos, história do Brasil, produção acadêmicas e revistas científicas. Um prato cheio. dominiopublico.gov.br e a bibliotecavirtual.sp.gov.br. Mais inspiração para os projetos culturais e literários você pode encontrar no nosso boletim da sala de leitura. Ele é publicado mensalmente, são 8 edições por ano, e você pode acessar o site da diretoria e lá vai ter o link para conhecer todos os boletins. Ainda mais tem essa equipe brilhante da Yolanda, da Ellen, dos PCNPs, a minha participação também, tímida, mas tem, e a gente está lado a lado da escola. Eu encerro por aqui minha participação, a gente se encontra nos vídeos e até mais. Boa leitura!